Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos bater o papo com a advogada Ronidalva Mello. E você é o nosso convidado. O programa começa logo após o Jornal do SBT. Até lá! Olá, tudo bem? Como vai? Nós vamos conversar hoje com a advogada Ronidalva Mello, aqui no Conversa na Madrugada. E aí você já sabe, você participa com a gente através do e-mail, que é o conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Doutora Ronidalva, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Aldo. Prazer enorme estar aqui com você. Muito grato em atender o nosso convite. Eu falava com a senhora antes da gente começar o programa sobre essa violência desenfreada que cresce, né? Por mais que você tente dizer que não, mas no Estado, no Brasil, no mundo de forma geral. Mas essa coisa de violência, ela está muito ligada ao desenvolvimento de uma sociedade, doutora Ronidalva? Se a gente tem uma sociedade evoluída do ponto de vista intelectual, econômica, a violência ela fica lá em terceiro, quarto, quinto plano? Eu creio que não está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico, como muita gente pensa. Somos violentos porque somos pobres, porque somos no terceiro mundo. Eu acho que não é essa a realidade. Eu acho que está mais ligada à questão cultural. Eu acho que a violência cresce na medida em que a gente relaxa completamente a conduta que deveríamos ter de obediência à lei. Quando a lei deixa de valer, quando a lei deixa de ser o elemento importante do contrato social, quando ela não é respeitada, quando ela passa a não pegar, como se diz, tal lei pega, tal lei não pega, então significa que a sociedade entra em causa, em desordem, e todas as pessoas se acham na condição de ser legislador e, ao legislar a sua própria conduta, atuar como bem quer e entende. Aí a violência explode em várias faces, em várias condições, basta qualquer tipo de incentivo. Impunidade, então, é uma coisa que gera mais violência? Impunidade, e eu acho que é realmente o respeito à lei. Somos cúmplices de muitos crimes. Por exemplo, você sabe que é proibido comprar CD pirata, mas você compra como se isso não fosse crime. Entendo. Não se leva em consideração aquilo que é definido no pacto social como algo que deve ser respeitado. E a partir daí, tudo é possível. Essa questão de não respeitar as leis, isso é uma característica muito nossa aqui do Brasil, doutora Ronidalva? Eu diria que existe um percentual em cada sociedade de pessoas que são efetivamente rebeldes, que são efetivamente desobedientes, que não são disciplinadas. Todo lugar tem, né? Todo lugar tem, mas não da forma como isso é expandido na nossa cultura. A nossa cultura, com aquela ideologia da lei da vantagem, vamos levar vantagem em tudo, levou o brasileiro a ficar absolutamente desligado do seu compromisso social, do seu compromisso de disciplina social, de viver em sociedade com obediência a uma regra comum. Quer dizer, aquela coisa do direito e do dever? Coisa do direito e do dever. Para cada direito corresponde um dever. Entendo. Não é? Agora, doutora, essa coisa não cai muito na esfera do não cumprir por conta das próprias autoridades que não cumprem com isso, das instituições? É um exemplo claro. Por exemplo, fila em banco. Tem uma determinação, tem uma lei que você tem que ficar, pelo menos aqui no Recife, né, até 15 minutos para ser atendido. Isso não funciona. Na prática, a gente vê que não funciona, até porque a gente faz muita reportagem em cima disso. Aí, quando não existe o cumprimento da determinação pela instituição, não há um relaxamento maior de quem deveria cumprir a lei? Sem dúvida. Está, de certa forma, banalizado na nossa sociedade a ideia de que o poder que é responsável pela aplicação da lei, o poder judiciário, é um poder moroso, é um poder vagaroso, é um poder que sofre influências de outros poderes, como o poder financeiro, por exemplo, não é? O poder do prestígio social. Então, esse tipo de descrença de que o judiciário venha resolver um problema tão micro como estar mais de 15 minutos numa fila, faz com que se tenha convicção de que nenhuma instituição bancária que não respeite essa lei será punida. Eu não me disponho a ir a um tribunal, mesmo que seja de pequenas causas, não é? Registrar o meu prejuízo por ter ficado mais de 15 minutos numa fila, porque eu sei que vai ser moroso, porque eu sei que a resolução dessa questão vai me demandar muito esforço e eu prefiro me adaptar à circunstância. E alguns preferem se adaptar furando as filas. Quer dizer, então uma coisa vai puxando a outra, vai alimentando, né? A outra, sem dúvida, e ampliando cada vez mais. A tendência disso é piorar, doutora Ronidalva? Sem dúvida. Se a gente tem um povo educado nesse tipo de ideologia,
a tendência é piorar. Os desrespeitos que por vezes são pequenos e que por vezes são, por exemplo, o que eu acabei de dizer, ultrapassar na frente de alguém na fila, não é? Eles vão se avolumando à medida que você vai percebendo que você vai se dando bem. Se você na fila... Aquela coisa da lei da vantagem, é? A lei da vantagem. Você vai se dando bem quando você vai mostrando que outras pessoas não são suficientemente cidadão para ter direitos. Você tem mais direitos que ela. Uma das coisas que eu acho absolutamente revoltante é quando, por exemplo, nós retornamos das praias nos fins de semana e tem sempre aquele mais esperto do que eu que corta o carro pela direita e acha que... Né, aquilo ali é uma coisa que me irrita profundamente, porque, sem dúvida nenhuma, aquele cidadão está entendendo que ele é um cidadão superior a mim. Ele é mais apressado, esperto, né? ele é mais esperto, ele tem mais compromissos do que eu, ele tem mais responsabilidade do que eu, e isso me irrita. E me irrita muito mais quando eu vejo que ele fez isso e se deu bem, porque alguém deu a vaga a ele na frente, porque eu não dou em hipótese nenhuma, Agora, né? E a polícia não fez nada para detê-lo. Mas não é uma questão que está muito ligada à educação também? Nós somos um país Claro. extremamente deseducado. É claro, nós somos educados para a anticidadania. Nós fomos educados para viver na sociedade de privilégios, onde uns podem tudo e outros não têm nenhum direito. Que coisa, Esse né? fosso entre nós provoca a diferença social. A diferença que implica em dizer que alguns são cidadãos de primeira categoria e outros são cidadãos de segunda categoria, terceira, ou seja, que categoria. E isso parece um discurso acadêmico, mas não é um mero discurso acadêmico. É em razão de coisas como essa que jovens da elite se acham no direito, por exemplo, de tocar fogo no índio, de espancar uma empregada É doméstica. uma loucura isso, né? Isso repercute de uma forma muito violenta. Por consequência, não tem punição. Não tem punição. A punição Não, ela é branda, né? é branda, é branda. Nesse É preciso que o brasileiro compreenda, eu trabalho com o paradigma da defesa social. E o paradigma da defesa social defende um conceito interessante de violência, que eu gostaria muito que a mídia assimilasse. E no momento em que a mídia assimilasse esse conceito, eu acho que muita coisa a gente poderia denunciar a mais, né? Esse conceito foi criado pelo psiquiatra Jurandir Freire e muito bem aplicado pelo Dr. Alba Guerra na Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu utilizo muito no paradigma de defesa social. Existe o conceito da violência branca e o conceito da violência vermelha. A violência branca é tudo aquilo que nega a cidadania, tudo aquilo que faz que você seja um cidadão menor, tudo aquilo que não lhe permite reivindicar direitos. E esta violência branca, muito mais do que se pensa da pobreza, muito mais do que se pensa do desemprego, que faz parte da violência branca, que fazem parte da violência branca, esses elementos são realmente os elementos fundadores da violência vermelha que a gente hoje vive. Que coisa, né? Doutora, a gente vai para o intervalo, tá certo? Ok. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo com a advogada Ronidalva Mello, aqui no Conversa na Madrugada. Advogada Ronidalva Mello, conosco aqui no Conversa na Madrugada. Você pode enviar a sua pergunta, a sua crítica, né, fazer a sua observação através do e-mail conversanamamadrugada@tvjornal.com.br. Esse endereço que está aí na tela, você pode se comunicar através dele conosco. Doutora Ronidalva, a gente falava sobre essa questão no primeiro bloco sobre violência, sobre a punição que não existe, sobre a lei, a famosa lei de Gerson, né? E da deseducação do nosso povo. A senhora faz um trabalho específico, e aí tem um conhecimento amplo nessa questão de policiamento, certo? Pergunto, as nossas polícias, e aí pluralizando mesmo, elas estão preparadas para o nosso país, para o combate à violência que existe no nosso país, de forma bem descentralizada? Não, e eu explico por quê. A preparação da polícia, ela é muito tradicional. Não é? Eu trabalhei durante 12 anos ensinando a cúpula da polícia pernambucana e de algumas polícias brasileiras, através dos cursos superiores de polícia. E era interessante como sempre, quando se fala em um policiamento eficiente, eficaz, efetivo, a requisição maior é armas e viaturas. Não é? É claro, ninguém pode pensar no policiamento num país violento como o nosso, em que o policial vá às ruas sem armas e viatura. E sem outros elementos, tipo escudos, de proteção. Mas é preciso pensar que, mais que armas e viaturas, a nossa polícia precisa de inteligência. Então, a formação da nossa polícia, em termos de inteligência, é muito restrita,
Por que eu digo que é restrita? Porque entende-se inteligência como informação. A polícia depende da informação para atuar, depende, mas ela não pode se limitar apenas a viver a cata de informação. Ela precisa ter um grupo de planejamento capaz de criar modelos de atuação diferenciados, talentosos, que exija referências que a criminalidade não está habituada a perceber. Isso aí, o que é que tem acontecido, principalmente na polícia pernambucana? Tem nos chegado sempre pela importação. Nós vivemos importando modelos. É modelo da Colômbia, é modelo do ABC, é modelo de Minas Gerais, é modelo do Rio Grande do Sul. Nós não produzimos nossos reais modelos. Não se desenvolve, Não né? se desenvolve aqui esse tipo de prática, de uma inteligência para criar uma polícia que responda à sociedade pernambucana com as características que Pernambuco exige. O que é que diferencia a violência em Pernambuco da violência na Paraíba, da diferença no Rio Grande do Norte? Se há uma diferença nesse tipo de violência, nós precisamos nos adaptar a enfrentá-la. E para enfrentá-la é preciso ter tecnologia própria, porque tecnologias se adaptam, mas não se repetem. E quando se adaptam, deixam a desejar. Então, eu acredito que a preparação da polícia moderna, a polícia que hoje é requisitada socialmente no país, ela passa necessariamente pela capacidade de criar pessoas inteligentes, talentosas, criativas, aptas a gerar novas ideias, novas formas de trabalho. Porque as que estão aí, além da criminalidade já conhecer bem, elas não têm nos parecido muito eficazes, porque não têm dado conta de vitórias maiores para todos nós. Mas a questão da intelectualidade da nossa polícia, é preciso ser revisto também isso, doutora? Os policiais hoje, eles têm que estar mais preparados do ponto de vista sociocultural? Eu acho que houve um avanço da polícia no sentido em que ela preparou os seus policiais para lidar com as chamadas ciências exatas, a estatística, não é? As cartográficas, a territorialidade. Ela usou muita geografia para entender o que se passa na cidade, o urbanismo, mas é pouco, é pouco. A ciência pode oferecer muita condição de conhecimento, é produção de conhecimento que se pede. E não precisa ser acadêmico. Quer dizer, nesse país tem-se aquela falsa ideia de que todo mundo tem que ser bacharel, todo mundo tem que ser agora não é? Graduado. E não é necessário isso. A própria experiência de vida, o dia a dia na rua, o saber o comportamento do adversário, daquele que está do outro lado, do opositor, pode ser suficiente para gerar uma grande produção de conhecimento que dê conta do fato de sabermos avançar perante as práticas criminosas que acontecem aí. Ora, veja, o crime vem evoluindo também, o criminoso ele vem ficando mais, eu diria, mais escolado, ele está ficando mais esperto. O crime é camaleônico. Ele se adapta, investe, né? De várias faces. Né? Eu vejo muito em sala de aula meus alunos dizendo o seguinte: quando a gente aperta a questão do plantio da maconha, por exemplo, imediatamente começa a acontecer no sertão mais assalto a ônibus, mais assalto a bancos, o pessoal fronteiriço dos outros estados começam a reclamar. Por quê? Porque o crime migra. Se não compreendermos isso, dificilmente os enfrentaremos com segurança. Na medida em que ele migra, na medida em que ele se transforma, você tem que estar apto para acompanhar a sua possibilidade de sucesso. É por isso que o paradigma da defesa social não trabalha com a percepção que a segurança pública tem de observar apenas o crime e o criminoso. Para um técnico de defesa social, é preciso ir mais além, com muito mais profundidade. Ele tem que observar a ambiência criminosa. E o que é a ambiência criminosa? São os fatores que facilitam e que induzem a ação criminosa. Que coisa. Vamos para o intervalo, doutora? Vamos sim. A gente volta daqui a pouco aqui no Conversa na Madrugada. Advogada Ronidalva Mello, conosco aqui no Conversa na Madrugada. Estamos falando aí de forma bem ampla sobre criminalidade, sobre evolução do crime, mas também evolução das polícias, né? A senhora me falava que tem um projeto específico da Fundação, na Fundação que a senhora já desenvolveu, está desenvolvendo, está em encaminhamento, doutora Ronidalva? Nós trabalhamos na Fundação já há 4 anos com a Associação dos Juízes para a Democracia e os Delegados pela Cidadania. E temos um projeto chamado Oficina da Segurança, Justiça e Cidadania.
Esse projeto congrega, é um guarda-chuva que congrega vários tipos de outros projetos. E, recentemente, nós colocamos na mão dos deputados Raul Henri, deputado Silvio Costa, deputado Maurício Randes e agora também o presidente da Comissão de Segurança e Justiça, o deputado Raul Jungmann, um projeto de lei que visa alterar... Isso vai tudo para a bancada federal, né? Para a bancada federal, porque é um projeto que visa alterar o Código de Processo Penal e, de certa forma, acabar com o inquérito policial tal qual ele é feito hoje. É claro que nós temos um lobby muito forte contra a aprovação deste projeto, que é o lobby dos delegados. Né? Mas eu acho que se os delegados pensarem bem e se a sociedade entender o que estamos pretendendo, nós vamos ter um grande avanço na área de segurança, avanço esse que eu acredito que pode modificar muita coisa. A proposta da criação do juízo de instrução criminal preliminar significa que, ao invés de você, ao se deparar com um crime, chamar a polícia e a polícia militar levar aquele criminoso, as testemunhas, para uma delegacia, levar diretamente a um juízo, onde deverá estar um juiz, onde deverá estar o promotor, onde deverá estar o delegado, as polícias e o contraditório que a gente diz juridicamente, que é as defesas, quer seja a defensoria pública, quer seja a defesa privada. Isso aí vai permitir que o fato já comece dentro do judiciário. Não vá se esperar que, primeiro, ele seja investigado numa delegacia, para depois ser repetido todos os atos no Poder Judiciário, o que sem dúvida alguma... é perda de tempo, né? Perda de tempo. Queima-se as etapas e o juízo já prepara, já com defesa, com tudo, prepara todo o material que deve ser julgado pelo juiz da causa. Agora, a resistência maior ela está nos delegados, doutora Rondon? A resistência maior, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que vem dos delegados. Inclusive, o relator que pegou esse projeto lá na Câmara, o Bessa, Laerte Bessa, ele é do PMDB de Brasília, ele é delegado e elogia muito o projeto, mas diz que é impraticável, que é impossível ter aquilo. Não é verdade, não é impraticável, doutora? Claro que não, claro que não. Você apenas teria que ter um sistema de plantão, onde juízes, defensores públicos e promotores teriam plantão, como os delegados têm, e ter a polícia, um centro de referência em que a polícia estaria acoplada e onde seria convocada a defesa privada, não é? A cada cidade do interior. Desculpe interromper, seria então uma desburocratização? Sem dúvida, do seria processo. Uma queima de etapas, não é? Não ficaria ninguém à espera. Aconteceu uma coisa como o caso Serrambi, por exemplo, que é um caso que tanto tempo foi e voltou do promotor. Não precisaria isso. O juiz é o presidente do inquérito, não mais o delegado, e o juiz demandaria o que ele precisasse de averiguações à polícia. A polícia não perderia os seus atributos, não é? Apenas teria como presidência o juiz. E isso significaria que a causa não precisaria ser repetida nas barras da justiça. Ela já iria pronta para ser julgada no juiz criminal. Como seria, então, não é possível dizer isso, mas a recepção do judiciário nesse aspecto? Do judiciário, eu acredito que haveria um pouco de dificuldade, porque os juízes não estão habituados a trabalhar nessa forma de plantão. Então teria uma certa, não sei se resistência, né? Uma adaptação, talvez fosse necessário contratar mais juízes, não muitos, mas mais. A gente já fez um cálculo que vi que o prejuízo para o Estado não seria, o custo para o Estado não seria grandioso, mas eu acho que a resistência maior virá de duas camadas. Virá do delegado, que está acostumado a ser o poderoso do inquérito, não é? E também seria apenas o objeto de passagem, então, pela delegacia agora. Nem passaria pela delegacia, já iria direto ao juiz, direto para a fonte. Ao juizado, ao juízo criminal, de instrução criminal. E acredito também que a classe de advogados também faria qualquer tipo de pressão, porque hoje você tendo um bom relacionamento com o delegado, você pode influir muito no resultado do inquérito, não é? E diante de tantas pessoas... É aquela questão que a gente falava desde o início, né? A transparência, exatamente. Da educação. Da educação, da vantagem, dessas coisas. Então, eu acredito que formando um grupo onde a transparência estaria presente, seria complicado você ter que fazer com que a sua influência estivesse diante de todos e isso não fosse denunciado. Uma coisa que a senhora citou no início, isso de querer importar, de querer trazer modelos, se fala muito agora. Aliás, com esses parlamentares que a senhora citou, eu já entrevistei o doutor Jungmann, deputado Raul Henri, sobre as experiências que eles tiveram em Bogotá, aquela coisa toda. A gente tem que criar um modelo próprio, então. Eu acredito. Não se referendar em modelos que estão por aí? Veja bem, hoje é Bogotá. Aí você se lembra que já foi em Nova York.
É verdade. Você lembra da tolerância zero? Zero. Pois é. Então, vai passando de acordo com a felicidade que bom para eles e a gente nunca alcança o ideal. Pois é. Por que não alcançamos o ideal? Porque ninguém transporta a vida social de um canto para outro. É claro que existem elementos nesses projetos que são elementos que darão certo em qualquer lugar. Por exemplo, se você reforça a área educacional, como o Hugo Aceiro disse aqui, que foi feito em Bogotá, não é? As bibliotecas das áreas pobres são bibliotecas mais cuidadas, escolas mais cuidadas, você levanta a autoestima da população, você abre condições de emprego, é claro que isto tem que cair em criminalidade. É lógico. É lógico. Quer dizer, não precisa você ir para Bogotá, nem você ir para Nova York para saber disso. É gozado isso, né? Porque isso é muito claro. É muito claro. Né? Muito então, óbvio o que é que você precisa saber? Por exemplo, o Tolerância Zero, por exemplo, aconteceu um programa, registrou-se que o maior índice de violência em Nova York, no Brooklyn principalmente, era no período das 7 da noite à meia-noite. E que era a juventude desocupada quem fazia as arruaças do momento. Aquela coisa de cabeça ociosa, a oficina do demônio, né? Pois é. Preparou-se, então, um torneio em qualquer terreno ocioso que houvesse. Tornou-se quadra de basquetebol e ocupou-se essa juventude com esportes. Olha, é claro, se a gente for transportar isso para cá, não vai dar certo, porque basquetebol não é o esporte da nossa juventude, claro, mas né? Isso aí vai ser uma coisa que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir. Agora, houve também, ao longo dos anos, uma falta de investimento muito pesado na educação, né? O país sofreu muito com isso, né? Eu acho que a infraestrutura do nosso país é terrível. A falta de investimentos na polícia, nessa parte da inteligência que eu falei para você, uma inteligência mais complexa. A educação, ela é até hoje, eu acredito que ainda não estamos fazendo a educação que o nosso povo merece. O nosso povo precisa, porque nós temos uma força cultural muito grande, anticidadã. Então, precisamos educar para a cidadania. E nós não temos essa preocupação. Achamos que educar é simplesmente ensinar o ABC, ensinar o contar. Quer dizer, tudo isso é muito forte agora, num ano como esse. Num ano como este. Que é um ano político e que as muitos se pessoas têm que aproveitam, né, desse tipo de coisa também. Mas eu não esqueço nunca de que quando no país apareceu um candidato cuja proposta era exclusivamente a educação para ele, a população o rejeitou. É gozado isso, né? Coisa muito de população. Doutora Ronidalva, muito grato, muito obrigado pela sua passagem aqui no Conversa na Madrugada. Quero lhe agradecer, foi bom o papo, boa conversa e certamente eu espero que a senhora venha aqui em outras oportunidades para que a gente possa repassar para o telespectador essas experiências boas. Eu estou à sua disposição, informar a população aquilo que produzo da instituição federal que me contrata, é minha obrigação profissional. Muito grato. Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Conversa na Madrugada. Escreva, mande o seu e-mail. Até o próximo programa, então. Tchau, gente.